dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja ouvindo a gente. Mais um episódio aqui da série de podcasts do Ouvidor Pergunta, o Especialista Responde, novamente tratando sobre o tema violência laboral e trazendo aqui como nossa convidada do dia a doutora Carla Vale, que ela é a nossa assistente social aqui do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Doutora Carla, como vai? Tudo bem? Tudo bem, doutor Xavier. Com o senhor, tudo bem? Tudo bem também. Doutora Carla, olha, eu vou falar para a senhora que os nossos podcasts eles têm dado muito comentário. Já ouvi aqui povo do Piauí compartilhando nossos podcasts lá no Tribunal do Piauí, do Tribunal de Justiça do Piauí. TRT da Quarta Região, do Rio Grande do Sul, também dando notícia lá do nosso podcast. Ceará. Nossa, doutora, a senhora está correndo o Brasil aí com violência laboral, hein, doutora? Nossa, eu fico muito feliz, doutor Xavier, por essa oportunidade, né, da gente fazer esse debate, levar nossas ideias e absorver novas ideias também, né, que eu tenho certeza de que esse vai ser o fruto desse projeto, né, poder conhecer o debate em outros espaços, enfim. E essa história da violência laboral, falar sobre violência laboral, falando em espectador, doutora Carla, como é que a gente faz aqui, doutora? Eu não sou vítima do assédio moral, mas eu presenciei o assédio moral, eu fui um espectador do assédio moral. O que eu faço, doutora Carla? Pois é, doutor Xavier, no mundo ideal, né, e sob uma perspectiva até legalista, né, de imediato, mesmo que eu não seja comigo assédio, mas se eu presenciei, eu deveria denunciar, né? No mundo ideal e dentro das relações, dentro dos parâmetros da legalidade. Entretanto, isso foi outra coisa que a gente aprendeu também na prática, nos atendimentos, né? na estruturação dessa visão do que é atender casos de assédio. A gente se deu conta, que é o que os autores, na verdade, já pontuam, né? A vítima do assédio, geralmente, está sem provas, não sabe o que aconteceu, não tem testemunhas, está muito abalada psicologicamente ou adoecida, enfim. E aí, quando a gente se aventura a fazer a denúncia por essa pessoa que está sem provas, abalada psicamente, que não tem estrutura, que não quer levar isso à frente, a gente acaba entrando num terreno meio perigoso, sabe, doutor? Porque essa pessoa, por vezes, acaba sendo exposta e acaba sendo revitimizada pelo agressor dentro das nossas instituições reais. O que eu chamo de nossas instituições reais? Nossas instituições reais são aquelas em que uma pessoa vai denunciar e diz: não denuncia que vai te perseguir para o resto da vida. E ele é amigo de não sei quem, tem poder, conhece não sei quem lá em Brasília, se você denunciar vai acontecer isso, aquilo. Então, tem uma cultura do medo que impede, muitas vezes, esse alvo de levar a denúncia à frente. E aí, essa cultura do medo ela vai engessando setores, pessoas, enfim, instituições como um todo. Então, o que acontece? Dentro dessa dinâmica, a gente, até com base no pensamento que é utilizado, né, pelo DEJUR para debater o assédio moral, não, né, a injustiça social, né, dentro da ordem, que ele usa o pensamento da Hannah Arendt, né, para dizer, olha, você não precisa nem ser omisso, né, e você também não precisa se jogar na fogueira diante do agressor, né, você ir para esse embate direto. Você pode criar estratégias e meios de tensionamento, já que você também está inseguro, ou tem medo, ou essa pessoa ainda precisa construir provas. Então, a gente chegou com a seguinte conclusão, né? Diante da dinâmica do assédio, por vezes, né, o alvo se sente muito isolado, muito sozinho, ele fica achando que ele está maluco, né? Poxa, ninguém está vendo, ninguém se incomoda, né? De fato, somos todos uns normopatas, né? Como se as pessoas não dessem bola para o problema dele. Perfeito. Então, acho que o primeiro ponto, né? Eu não preciso fazer a denúncia para a minha vítima, e é por isso que a gente chama de alvo, né? Que eu quero que ele seja o protagonista de todo o processo, já que o principal cerne do enfrentamento vai ficar com ele. Então, eu posso questionar reservadamente se essa pessoa alvo, ela quer auxílio se essa situação se repetir. Eu posso interromper a cena de agressão, de abuso, sem precisar entrar no enfrentamento agressor, por exemplo. Eu posso chamar essa pessoa para tomar um café, eu posso perguntar se ela quer dar um pulinho no banheiro, pedir uma ajuda com alguma tarefa profissional, interromper aquela comunicação. O importante, né, é que a pessoa-alvo perceba que mais alguém notou aquela situação inadequada, e às vezes é só isso que a pessoa precisa. Tal qual a gente vê
E aí, pegando esse paralelo mesmo, né? O assédio em ônibus, assédio, e aí assédio sexual, né? A Sim. importunação sexual, que quando todo mundo finge que não está vendo, né? O agressor se perpetua, mas se alguém chega perto, interrompe, entra no meio, por vezes o agressor ele percebe, né? Que ele foi, que sacaram, que viram o que está acontecendo e recua. E na nossa experiência institucional, isso é um fato. Quando alguém, sem precisar para enfrentamento direto, simplesmente mostra que, olha, eu vi, achei inapropriado, desagradável, estou interrompendo essa cena, esse agressor ele dá passos para trás. Né? Então, por exemplo, em situações discriminatórias públicas, né? Piadas que não são piadas, né? Que são preconceitos, enfim, manifestar, né? De forma polida seu desacordo, né? Dizer que achou inapropriado, inadequado, não tentar, né? Buscar esse equilíbrio entre o agressor e a vítima, né? Que isso só aumenta a injustiça. Entender que, olha, nada justifica a agressão. De alguma forma, doutora Carla, é se colocar entre a figura daquele que está sendo agredido e daquele que está sendo agressor. Perfeito, mostrar que, olha, eu vi, você não está maluco, você não está sozinho, se disponibilizar como testemunha e orientar, né, essa pessoa a buscar um atendimento médico, psicológico, um pelo suporte que ela precisa para enfrentar a situação, e dois, para que se você está totalmente sem provas, você construir provas. Eu sei que pode parecer muito pouco, pode parecer que a gente está ferindo a nossa obrigação de ter que fazer a denúncia. Entretanto, quando a gente pega esse bando de denúncia anônima, quando a gente começa a mexer, a gente vê que, ora, não tem como você enfrentar uma situação de assédio propriamente dito sem chegar nos alvos e nas figuras principais. E aí, se esse alvo não tiver forte com provas para denunciar, eu só dou mais força para esse agressor, inclusive de apontar que é uma denunciação caluniosa, é injúria, ou seja, de reverter a situação. Então, assim, no mundo ideal, eu queria que todos nós denunciássemos e pronto. No mundo real e nas instituições reais, eu acho que a gente tem que construir, junto com o alvo, o protagonismo dele, de cuidado e de mostrar, estamos juntos, o que você quer que eu faça, como é que a gente faz, né? Mas dando esse espaço para o alvo, se recuperar e buscar provas. Doutora Carla, e nós recebemos uma pergunta de uma servidora também, que ela chama atenção, inclusive, dessa coisa da forma de denunciar. Né? Porque se, no caso do serviço público, como é aqui para nós o TRT do Rio de Janeiro, se o servidor público ele tem, por princípio constitucional, a estabilidade garantida, por que que não são tantos os casos de denúncia? Por que que as pessoas não se sentem à vontade para denunciar? Olha, doutor Severo, eu acho que, em termos, é por conta dessa cultura do medo, que faz parte do processo de assédio, por isso que a gente diz que todo assédio é organizacional, em que as pessoas elas podem até não serem demitidas, mas elas podem ser subutilizadas, colocadas na geladeira, terem suas rotinas extremamente penalizadas, enfim. Então, essa cultura do medo estimula isso. E outro ponto, doutor, é o individualismo. A gente tem que parar de lidar com assédio como se ele fosse um fenômeno meramente individual e psicológico. A gente precisa entender que o assédio moral é um problema da coletividade. Ele é um problema, por exemplo, do grupo, de uma vara do trabalho, né, dos nossos locais de trabalho. Se eu quero ter saúde e se eu quero evitar que um dia eu venha a ser alvo, o assédio é um problema meu também, mesmo que não esteja diretamente vinculado a mim. Então, acho que a gente precisa aí fortalecer os espaços de trabalho, senso de solidariedade, de coletividade também. Acho que o individualismo é uma outra resposta, né? E a gente vê muito isso, né? Por vezes as pessoas, e por isso que a gente entende, doutor, se eu pudesse falar só mais um pouquinho, acho que... Pode só mais um pouquinho? Pode, eu deixo. Obrigado, vamos lá. Por isso que a gente pontua a importância de que o primeiro movimento do indivíduo seja esse acolhimento e cuidado da saúde. Porque o indivíduo muito desesperado, ele só quer sair daquele espaço, daquela situação de perto do assediador, pronto, e acabou. E aí é muito difícil que esse sujeito depois promova a denúncia, né? Ele só queria sair daquela situação incômoda. E a gente entende isso e a gente reconhece isso. Porém, essa lógica cria simplesmente essa roda viva, né? Em que eu tiro um agressor e um assediado e coloco o outro no lugar e a gente não consegue parar isso porque as pessoas estão resolvendo as suas situações individualmente. Então, como esse se fosse senso de mexeu com coletividade ele. é imprescindível. Mexeu com ele, mexeu comigo. É assim que as pessoas têm que pensar, no caso do assédio. Sim, exatamente, doutor. Não faz o menor sentido, né? A gente conhecer esse fenômeno, vivenciar, todo mundo conhecer uma história
e isso ser tratado como mas você vai denunciar? Como assim? Você vai enfrentar? Olha, você que vai sofrer as consequências. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é desencorajar esse tipo de fala, esse tipo de discurso. Muito bem. E, doutora Carla, quando a gente fala num ambiente de trabalho sadio, né, a gente está querendo dizer que todas as pessoas que estão naquele ambiente de trabalho, elas têm que compartilhar esse ambiente. Não adianta nada de um ambiente em que 10 trabalhem, um destoe a ponto de criar esse tipo de situação com assédio e tudo mais, e todos os outros 9 estejam trabalhando ali ou concentrados nos seus afazeres. Ou seja, basta que uma pessoa destoe dos demais para a gente dizer que aquele ambiente de trabalho não é sadio. Exatamente, exatamente, porque isso, como a gente pontuou, é uma bola de neve, né? A gente já deixa muito claro aqui nesse podcast, né? Hora eu posso estar na situação de vítima, hora eu posso estar na situação de agressor, se a gente não parar para pensar nas nossas relações de trabalho, nosso padrão de chefia, na separação entre público e privado. Então, entender que não é porque está acontecendo com uma pessoa que quer dizer que não vai acontecer comigo. E retomando, né? O alvo não é assediado, geralmente, por suas fraquezas, mas sim por suas potencialidades ou por quanto ele destoa daquele ambiente. Então, vejam, pode ser você extremamente ético, extremamente trabalhador, em algum momento virar o alvo de um ambiente de assédio. Doutora Carla, a gente vai encerrar por aqui hoje. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Encerramos aqui hoje mais um episódio da série de podcasts O Ouvidor Pergunta, o Especialista Responde, falando do tema violência laboral. Mais uma vez aqui com a doutora Carla Vale, é assistente social do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, a quem nós agradecemos muito, doutora Carla, e nos vemos no próximo episódio.